Temos uma enquete para quem está nos acompanhando ao vivo aqui. Como teve a polêmica na arbitragem no Rio e em São Paulo, essa é a pergunta. Qual arbitragem foi a mais polêmica? Fluminense e Vasco ou São Paulo e Santos? 0-0 no Fluminense e Vasco, 0-1 São Paulo e Santos, vitória do Santos, que é líder, mais líder do que nunca. Vou começar com a Alicia, que deve ter visto o jogo. Claro, com base no Santos, que venceu a partida 1-0 e é mais líder do que nunca, segunda derrota seguida do São Paulo do Carpini, e claro também sobre a arbitragem, que já era uma questão antes mesmo da bola rolar, né? O Santos emitiu um comunicado lá reclamando da escalação da Edna para a partida. O fato é que depois de tudo o Santos venceu, e aí quem reclamou foi o São Paulo. Alicia, bom dia. Bom dia, Tirone, bom dia, Rodrigo. Todo mundo que eu tô vendo agora depois do carnaval, feliz ano novo, né? Porque agora tá começando de verdade, não sei se felizmente ou infelizmente, mas está começando. Quero questionar que essa sua caneca tenha sido escolhida de maneira aleatória. Eu acho que hoje ela veio a calhar. E duas arbitragens sem dúvida muito ruim. Eu acho que a gente pode falar do quanto cada arbitragem impactou de fato o resultado e o quanto a gente pode analisar cada um dos erros de maneira mais específica. Mas, sem dúvida, né, o São Paulo reclamou, inclusive, dessa coisa de ela picotar muito o jogo, né, da questão das faltas. Eu acho que não há dúvida de que a arbitragem de ontem foi muito ruim. Ela impactou no resultado? Difícil dizer. Né? O gol do São Paulo, que foi anulado no primeiro tempo, um gol claramente impedido, e o gol no segundo tempo, ali já no finalzinho, o gol do Eric, a bola bateu na mão dele, né? E a gente pode questionar até se precisava ela ter ido ao VAR, né? Porque a regra, nesse sentido, como diria Arnaldo César Coelho, ela é clara, né? A bola bateu na mão e o próprio jogador fez o gol precisa ser anulado. A questão do pênalti, eu acho que é o único lance dos lances maiores que dá para a gente ter algum debate, né? Se foi de fato falta ou não. A meu ver, falta, não acho um absurdo ela ter marcado, e acho que nesse sentido desses lances mais capitais, não dá para o São Paulo dizer que foi prejudicado pela Edna nesses lances específicos. Agora, o que é o problema do São Paulo principal, a meu ver, no lance de ontem? A pontaria. O São Paulo finalizou mais de 20 vezes e a bola só em 3 oportunidades foi na direção do gol, né? O Juan perdeu um gol difícil da gente compreender ali de cabeça também, já no final do jogo. Caleri, Luciano, assim, o São Paulo teve a oportunidade, o São Paulo teve a bola, quase 60% do tempo, teve exatamente as oportunidades de finalizar. No primeiro tempo, teve algumas oportunidades oferecidas, inclusive pelo próprio Santos, né? O João Paulo talvez tenha levado mais perigo ao gol do Santos do que o próprio São Paulo ali no início do jogo, mas não conseguiu aproveitar. Então, entendo a frustração com a arbitragem, e essa frustração ela deve ser de todos nós, tanto com a arbitragem da Edna em São Paulo, quanto a arbitragem do Bruno no Rio, porque ela diz muito sobre o futebol brasileiro. Eu acho que a gente, né, pode falar sobre isso de maneira mais ampla, mas especificamente sobre o jogo, o que deve preocupar o São Paulo é essa questão de não conseguir ser eficiente no ataque. Né, o São Paulo conseguiu fazer isso no início aí do trabalho do Carpini, que obviamente ainda está no início, né? São 4 vitórias e agora 2 derrotas, conseguir ter a bola, conseguir ter a oportunidade de finalizar e não concretizar isso em gol. E o Santos fez um pouco do seu jogo ali, né? Um primeiro tempo muito ruim, dos dois lados, truncado, sem grandes chances, mas o Santos trabalhando com um elenco um pouco mais limitado, conseguiu no segundo tempo, com as alterações feitas pelo Carille, de colocar, inclusive, o Morales, que depois faz o gol de pênalti no jogo, para dar uma velocidade, para conseguir o Santos ficar um pouquinho mais vertical, um pouquinho mais agressivo, e depois consegue segurar o resultado, né? Consegue ficar ali mais fechadinho, recua bastante, né? Sobe bastante, desce bastante, e com isso traz o São Paulo consigo, né? Traz o perigo, mas se segura, e eu acho que o Eric entrou tarde, o Ferreirinha talvez tenha entrado tarde também, o Carpini talvez pudesse ter feito algumas dessas alterações antes, lembrando que ele precisou lidar com a saída inesperada, né, a nem entrada
do Moreira ali no aquecimento e improvisar o Bobadilla pela direita, que eu acho que até fez um bom papel, fez 2 cruzamentos ali que acabaram não resultando em gol. Mas, para mim, o principal problema do São Paulo, mais do que o VAR, mais do que a Edna, foi a sua incapacidade de finalizar bem no gol. E o Santos vai muito bem, obrigado, já está classificado para as quartas de final, quem diria, ali tentando segurar a empolgação de conversas de título e tudo mais, para um time que nas últimas oportunidades vinha brigando para não cair. Então o Santos fez o seu, uma grande vitória desde 2020, não vencia o São Paulo no Morumbi e acabou com uma invencibilidade de 10 jogos do Tricolor na sua casa. Então, muito bom para o Santos, mas não dá para a gente realmente ignorar o fato de que a arbitragem atrapalhou o correr do jogo. Rodrigo, primeiro pode falar sobre a arbitragem e também sobre o jogo. Você acha que tem muita choradeira do São Paulo e pouca efetividade nessa reclamação sobre a arbitragem? Lembrando que a Edna já entrou absolutamente pressionada porque o Santos emitiu uma nota lá falando que era contra a escalação dela no jogo. E aí eu estava no jogo, ela claramente estava bastante nervosa, então picotou o jogo, foram 14 minutos que a bola não rolou simplesmente, né? Entre paralisação, entre não sei o que, e VAR, tarará. E ela estava, me parecia, bastante pressionada. Independentemente disso, você acha que teve muita choradeira, mais choradeira e menos futebol do São Paulo? Bom dia, Tirone, bom dia, Alícia. Eu acho que, assim, primeiro, a contribuição dos clubes para a arbitragem é sempre negativa, né? No Rio e em São Paulo, os clubes parece que eles querem melhorar, mas na verdade eles só pioram o problema. Então essa coisa do Santos fazer nota antes do jogo e o São Paulo reclamar depois não contribuíram em nada, pressionou a Edna. Eu acho que ela fez uma arbitragem ruim, mas concordo com a Alice, ela não errou nos momentos decisivos, quer dizer, os 3 lances ali, o pênalti você pode até ter uma discussão, mas no final das contas o Wellington deu um carrinho que derruba o Otero, né? Pelo menos na minha visão, não é um pênalti bem marcável. E eu acho engraçado essa caneca do Rage Against VAR. Ontem o VAR salvou a Edna, porque inclusive teve uma mão ali do Eric que ela não tinha visto inicialmente, né? É uma coisa meio ludismo, hein, o Tirone, que é aquela coisa dos tecelões querendo quebrar as máquinas da Revolução Industrial. Só que o nosso movimento é o arnaldismo, né? Que é tentar destruir a máquina como se ela fosse culpada pela má operação dela, digamos assim. As 2 arbitragens foram ruins, mas não foi necessariamente por causa do VAR, da existência do VAR, foi porque tanto o árbitro em campo, concordo contigo quando você diz que ela estava muito pressionada e ficou nervosa, ela inclusive cometeu um erro ali que é técnico, meio bizarro para árbitro, que é que ela atrapalhou um chute do jogador de São Paulo, que ela estava na linha da bola. Então ela cometeu erros técnicos, possivelmente porque estava nervosa, por estar pressionada aí por arbitragem. Então e no Rio, os clubes escolhem o árbitro, né? Agora, como é que eles vão reclamar se eles escolhem o árbitro antes do jogo, né? Então, eu acho que assim, o problema é maximizado pelos clubes. E, embora a arbitragem da Edna não tenha sido boa, ela não interferiu no placar. Concordo com a Alicia que teve mais a ver com o São Paulo, quando foi superior, principalmente no primeiro tempo, não ter conseguido ser efetivo, né? E o time do Carille se defende muito bem, né? Melhor defesa do campeonato aí do lado do Palmeiras, sendo que o Santos jogou mais jogos. Então tem um mérito ali santista, quando teve a chance, conseguindo nessa arrancada ali do Otero, que o Wellington acaba cometendo o pênalti, faz o gol com o Morelos, e o São Paulo não foi efetivo, não funcionou, né? A escalação do Carpini, sem o Rato e sem o Luciano, essa tentativa de 2 centroavantes ali, eu entendi que não deu muito certo. Mas eu acho que não dá para botar a culpa no VAR nessa não, apesar da arbitragem ter sido ruim. Vamos ver o que o Casares falou depois do jogo. Lembrando, né, o Santos emitiu uma nota antes do jogo, reclamando da escalação da Edna, e o Casares reclamou depois do jogo da atuação da arbitragem. Vamos ver. Não temos o hábito de reclamar de arbitragem. Dificilmente eu coloco opinião, a instituição coloca opinião, a não ser em questões fundamentais. A arbitragem hoje se mostrou insegura, picotou o jogo, foi
desproporcionalmente marcou faltas a favor do adversário em relação ao São Paulo. Eu não vou discutir os lances capitais, o Mar chamou. Para mim, o pênalti foi rigoroso demais, mas a arbitragem, inclusive, prejudicou mal posicionado, até porque tinha um lance com o Pablo de frente para o gol. E a arbitragem posicionada. Então a gente lamenta, acho que uma nota antes do jogo remete ao futebol antigo, né? E a federação precisa preparar os árbitros psicologicamente. Não é uma nota, se subir a nota, tudo fazem nota, coloca a nossa na imprensa e desestabiliza o árbitro. Eu acho profundamente lamentável a situação de hoje. Até 10 minutos foi pouco. Não teve jogo, a bola parava toda hora e nós lamentamos. Então não é o hábito, não é um choro pelo resultado, não é pelo resultado da partida, mas nós temos que preparar os árbitros para que eles psicologicamente entrem em campo sem influência de uma nota. Essa questão de nota no jogo é uma coisa antiga no futebol. Mas eu vim aqui com serenidade dizer que nós lamentamos profundamente a arbitragem de hoje. Ela não deixou a bola rolar. Muito bem, curioso que ele fala, não, eu não gosto de falar da arbitragem, fica 5 minutos falando dos problemas da arbitragem, mas tocou no ponto que não, a federação tem que olhar sobre isso e blá blá blá, enfim, aquela reclamação, como disse o Rodrigo, que todo clube faz, ou quando acha que é prejudicado, ou antes, então foi o que aconteceu ontem. Agora, independentemente disso, e você, Alice, falou, não foi por isso que o São Paulo perdeu, mas sim pela falta de pontaria, tem outras questões importantes que dá para falar sobre o São Paulo. Assim como a gente pode falar que o Santos se remontou rapidamente depois da queda para a Série B, montando um time interessante e competitivo, cascudo, né? Ganhou do São Paulo no Morumbi com quase 46 mil pessoas na chuva e tal. Do São Paulo, teve uma questão muito importante, que acho que ajudou a começar a ficar difícil para o São Paulo. O Moreira se machucou no aquecimento. E aí eu vou lembrar dos jogadores. Tem o Moreira, tem o Lucas, tem o Rafinha, tem o Igor Vinícius, tem o Rato. O São Paulo tem 1 mês e pouco de temporada e tem 5 jogadores com lesões musculares. E o Carpini terminou o jogo de ontem sem fazer as 5 substituições. Será que ainda falta equalizar um pouco mais? Por exemplo, será que era para ter jogado com o time titular contra a Ponte Preta no fim de semana, em Campinas? O São Paulo está perdendo jogadores. E é um problema histórico do São Paulo, né? O São Paulo teve momentos na sua temporada, nas temporadas recentes, de ter mais de 10 jogadores, né, no DM, enfim, de ter, claro, o São Paulo teve uma temporada de má fase, de má sorte, de ter jogadores aí, não sei quantas lesões de tornozelo ao mesmo tempo, tem uma questão assim também, mas essa gestão de elenco é muito necessária no Brasil. E aí a gente volta numa discussão que a gente teve, né, semana passada, sobre o Abel Ferreira, que ele sempre reclama do calendário e tal. O Abel é um cara que roda muito o elenco. E não faz isso para fazer teste, para entender como é que ele vai poder jogar. Faz isso porque é necessário, né? A gente está falando de gramados ruins, de viagens, isso porque a gente está falando ainda de estadual, né? São viagens curtas, mas a gente está falando de gramados ruins, de início de temporada em que os jogadores ainda não estão no auge do seu preparo físico e de um jogo a cada 3 dias. Então não dá para jogar com o time titular quarta e domingo. O futebol brasileiro não permite. Então essa rodagem de elenco ela é absolutamente necessária. Eu entendo que o Carpini tem tão pouco tempo de trabalho no São Paulo que ele mal tem fechado na cabeça dele qual é o time titular, né? Qual é o time que ele vai usar como time principal. Mas não dá no futebol brasileiro hoje para você usar seu time titular quarta e domingo e não fazer as 5 substituições. Não dá, né? É preciso priorizar, é preciso decidir o que é mais importante. E, a meu ver, obviamente, o jogo contra a Ponte era um jogo menos importante, né? E aí ele usa o time principal e perde o jogo. Aí é o pior cenário, né? Porque nem sequer dá para dizer que valeu a pena. Então, você ter 5 jogadores com lesão muscular no dia 14, 15 de fevereiro tem um problema, eu acho que precisa ser olhado na questão da fisiologia e do preparo físico, e tem uma questão da parte técnica das opções feitas pela comissão de não rodar esse elenco, né? Então, com jogadores que já têm um pouco desse histórico, né? Então, você tem um elenco
bom de substituição, um elenco como o do São Paulo, em que você faz as trocas, você coloca o time reserva, né, alguns jogadores reservas e o nível não cai tanto, mas também não é um elenco, né, tão, como dizem os gringos, tão profundo assim, né, que você perde um Rafinha, perde um Lucas, perde um Moreira, perde um Wellington Rato, e você não tem peças, né, para substituir a altura. Então, essa rodagem de elenco, o Carpini vai precisar aprender a fazer. Não sei exatamente qual é o pensamento dele por trás de não ter feito essas 5 substituições, mas além da questão muscular, o São Paulo não estava bem no jogo, né? Então não era só uma questão de rodar o elenco porque precisava fisicamente. Tecnicamente o time não estava bem. Então, até o Eric era um jogador que a gente se questionou se começaria jogando, né? E ele coloca já ali, acho que com 20 e poucos minutos do segundo tempo. Então, sem dúvida, é uma questão que todos os treinadores precisam trabalhar ao longo da temporada. E a temporada está só começando. É bastante preocupante que o São Paulo já, mais uma vez, precise lidar com um volume alto de lesões e que o seu treinador não utilize o elenco todo, especialmente numa partida em que o time estava mal, né? Você fala assim, não, o time está voando, ele não quer trocar nenhuma peça porque vai prejudicar o jogo, e enfim, não, né? O São Paulo estava com dificuldades e ainda assim ele não tomou essa decisão, então é um ponto de alerta para o São Paulo, que faz um bom começo de temporada, mas precisa olhar para frente porque esse ano tem Libertadores. Qual